Digi, digi, yeah, yeah, yeah. Digi, 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 yeah. Cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa, com esse bonito. Você acabou de ganhar a melhor chance do dia para transformar... Bom dia! Um conto de fadas e um carpinteiro sozinho sem nada, não pensa em dinheiro, andava tristeza, mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era, já era, andando benzinho. Se você andaria com todo carinho, comigo casaria. Isso é sucesso no Brasil. Nadazinha de um imperador. No conto de fadas e o carpinteiro sozinho sem nada, não pensa em dinheiro, amava a tristeza mais linda da terra, mas tinha certeza, cuidada era pra ela. Anga meu beijinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Falando de amor. Bom dia! Voltei ao meu estado normal da vida. Não, ensinar a dançar eu não sei não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, menino. Bom dia, meu povo. Bom dia, pessoal que está chegando agora. Bom dia para todos que estão aqui. O cara entra agora no Procem. Aí a primeira aula que assiste é de um doido dando aula dançando. Diga aí. Olha a presepada que é a vida, né? Olha só a presepada. Bom, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Muralha. Muralha é agro, muralha é pop. Muralha é tudo, né? Bom, gente, seguinte, pessoal que tá chegando agora, não sei quem quem tá assistindo a minha aula aí pela primeira vez, levanta a mão. Tem a opção aí no Meet de levantar a mão. Eita, moleque, tem 30. Eita, filho. Não, Sol, abaixa a mão, Sol. Esse povo que assiste minha aula toda a vida levantando a mão, isso não serve, não. Ah, meu Deus do céu. Eita, mas tem gente, tem bastante. Tem bastante gente aqui nova. Fico feliz por vocês estarem entrando no time para compor aí esse projeto maravilhoso.
para estar conosco se preparando para o Enem 2021, hashtag 22, que a gente não sabe até agora quando é que vai ser a prova, mas um dia ela vai ser aplicada. E até lá a gente vai se preparar, né, para isso. Então é melhor ainda. A pessoa aprova vai ser em 2022, não tem problema. Melhor ainda, porque a gente tem mais tempo para estudar, né? Ó, adiando a prova ou não, a gente vai ter mais tempo para estudar, né? Isso é uma coisa boa para vocês, né? Não ache como uma coisa ruim, tá? Ah, vai adiar minha entrada na universidade. Não tem problema, gente. Você ganhar um mês para estudar é muita coisa, tá? Um mesinho que você ganha para estudar já faz uma enorme, significativa diferença aí na sua vida, tá certo? Do estudo, tá bom? Para todos que estão chegando agora, sejam bem-vindos, tá certo? Para minha aula. Minha aula ela sempre vai ser assim, de forma descontraída. Vocês vão ver eu dançando, vocês vão ver eu rebolando. Mentira, rebolando não vou rebolar, não. Mas vocês vão me ver aqui virando um palhacinho durante um momentinho para vocês, tá? E isso é o que faz a alegria da minha aula acontecer, né? Às vezes a gente vem calejado do ensino médio, né? Ai, meu Deus, eu nem nunca tive aula de física na vida, né? E se está tendo a primeira vez, tem que ter a primeira vez com estilo, né? Então, por isso que eu existo, é para trazer estilo para a disciplina de física, tá? Isso é o meu lema da minha vida aí, que eu carrego na minha carreira, né? É trazer o conteúdo de forma fácil, simples e divertida, né? Isso é o que mais me comove, tá? Pessoal que está entrando agora, já teve umas perdazinhas de aula, né? A gente já praticamente teve 3 conteúdos vistos, né? Inclusive, vocês encontram todas as minhas aulas lá no meu canal do YouTube, tá? Física com Muralha, coloca lá no YouTube, você vai achar rapidinho, e lá você vai encontrar diversas aulas, né? De diversos assuntos diferentes, né? Procura a playlist Termologia, que é justamente onde vai estar as nossas aulas que já foram ministradas aqui para o nosso projeto, tá bom? Playlist Termologia, vai lá no meu canal, confere, aproveita que você vai no meu canal, aperta em se inscrever, ativa o sininho para quando eu mandar aula para você, olha, chegou a aula do professor doido, vai lá, assiste minha aula, feliz da vida, né? Já que você vai no Instagram, vai no teu aplicativo vizinho, ó, Instagram, né? Você vai lá no YouTube, passou do YouTube e vai para o Instagram. Professor Felipe Muralha, pronto. Confere lá meu Instagram, que também posta algumas coisinhas, né? Às vezes lesas, às vezes legais, né? Mas que vocês conseguem me ter aí em todas as redes sociais, né? Sociais não existe, sociais possíveis aí. Tudo bem? Bom, meu povo, pessoal aqui que já é antigo, sentiu minha falta. Eu passei praticamente 2 semanas sem conseguir dar aula, né? A primeira semana foi por causa do diabo do meu siso, que quase que não ficava bom. E a segunda semana foi por causa de problemas pessoais, que infelizmente não consegui dar aula para vocês, né? Mas voltamos com tudo e não iremos parar mais. E assim a gente segue até o final aí da nossa vida de estudante para o Enem, tá? Gente, o que vai acontecer, né? Hoje a minha ideia é terminar um conteúdo com vocês, não sei se vai dar tempo de terminar, né? Que é o conteúdo de transmissão de calor. A gente entrou na parte de calorimetria, falamos sobre o que era calor, falamos sobre os tipos de calor que existe, como é que se calcula o calor, né? E hoje entraremos na parte de transmissão de calor. Tá? É uma parte bem teórica, uma parte bem legal, dá para a gente discutir bastante algumas ideias, algumas coisas interessantes, tá? E após a nossa aula de transmissão de calor, a minha ideia é fazer uma aula com vocês, tá? Eu vou marcar o dia ainda, né? Possivelmente seja no horário da tarde, tá?
para a gente fazer uma resolução de questões de todo o conteúdo de termologia que a gente já viu, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente não tem muito tempo de fazer questões na nossa aula normal, que é da terça-feira, né? Mas eu sempre vou tentar, no final de cada módulo, fazer aí um fechamento com uma aula de exercício sobre os conteúdos já vistos, tá? Para ajudar vocês ainda mais, tá? O pessoal que está chegando agora, já tem lá a minha sala do Class, tá? Já está rolando lá nos grupos. Então, acessa a minha sala do Class. Lá vocês vão ter acesso a todos os meus materiais. Inclusive, já tem mais de 11 mil listas de questões. Ou seja, não vai faltar questão, não vai faltar conteúdo, tá? Basta você parar, sentar a bundinha na cadeira e começar a estudar. Porque, infelizmente, física não se estuda apenas assistindo aula. Física só estuda quando você senta a bunda na cadeira e começa a exercitar, tá certo? Conteúdo em cima de conteúdo não vai fazer você aprender física. Vou repetir novamente. Conteúdo por cima de conteúdo não vai fazer você aprender física. Ou você se dedica a fazer exercício, a procurar questões mais fáceis para ir se adaptando, ou você não vai conseguir aprender. Infelizmente, é isso que eu tenho para falar. Não vai ser professor, não vai ser escola, não vai ser cursinho, não vai ser nada que faça você aprender. Quem vai fazer você aprender é você mesmo, basta você se dedicar. E eu estou aqui para isso, vocês sabem, o pessoal mais antigo sabe que toda a minha aula não vira nenhuma aula, né? Vira um coach de estudos, porque eu falo isso direto e vou continuar falando, né? Quem se dedica é você, quem vai fazer a prova é você, quem vai passar é você. Eu estou aqui para ajudar, né? Mas eu só ajudo você se você me ajudar também. E como é que você ajuda eu? Simples, estudando. Se você estudar, você vai conseguir. É só você que consegue. Eu não vou conseguir. Eu vou fazer, no máximo, tentar facilitar a sua vida. Mas é você que está aí, né, por trás dessa tela do computador, do celular assistindo minha aula, que vai tá? Se pressionar e dizer, ó, eu preciso estudar, ou eu estudo, eu não passo. Simplesmente isso, né? Então, vamos lá, gente. Garra, força, determinação, tá? Aproveitem esse momento, aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo de estar aqui assistindo uma aula de qualidade, tá certo? Eu acredito que está chegando minha imagem aí até em 4K, porque a filmadora que eu filmo aqui é em 4K, então para mim aqui está perfeito. O áudio está perfeito. Talvez a sua internet não coopere muito, né? Mas é por isso que eu gravo minhas aulas, está aí o nome gravando, e é por isso que eu coloco no YouTube. Por quê? Porque às vezes no YouTube a resolução fica melhor do que no ao vivo. Então, por mais que você não esteja conseguindo ver direito o que eu coloco no quadro, né? Mas você vai conseguir depois ver no YouTube novamente e vai conseguir entender, tá? A ideia é isso, é que você em nenhum momento deixe de entender a nossa aula aqui, tá? Eu tô com dúvida, atrapalha, gente. Pode atrapalhar, não tenha medo não. Atrapalhe e fale. Professor, eu quero saber sobre isso. Atrapalhe. Eu em nenhum momento vou achar ruim você atrapalhar a aula. A não ser que você fique a falar besteira, né? Fora isso, se for alguma coisa do conteúdo, atrapalhe. Pessoal, fala, pode abrir o áudio. Tem vergonha de abrir o áudio? Tudo bem, manda no chat. Professor, estou com dúvida nisso. Manda no chat, tá? Manda no chat que tudo se resolve. Tá certo? Gente, o pessoal que está entrando agora, né? Eu não vou nem perguntar se tem alguma dúvida, porque eu acredito que não tem, né? Mas se tiver, manda no chat aí tua dúvida. Pergunta sobre alguma coisa. Se tiver ainda com dúvida sobre a questão do programa, faça a pergunta no chat. Meu WhatsApp, meu Telegram é aberto para vocês. Então,
Precisa encher o saco do professor com questões? Se precisar, use. Use. Me pergunte. Chegue lá no meu privado e fale, professor, eu estou com dúvida nisso. No momento em que eu puder responder, eu vou lhe responder. Ah, professor, demorou um dia para responder. Não tem problema. Manda um ponto lá para a tua mensagem subir, porque às vezes, infelizmente, eu estou fazendo outras coisas e acredite, eu dou aula de 7 da manhã até 10 da noite, tem dia, né? E eu chego exausto, mas mesmo assim eu paro em alguns momentos para ver o que vocês mandam para mim e eu respondo. Quem está aqui há mais tempo sabe que dificilmente eu deixo de responder. Se em algum momento eu deixei de te responder, fala de novo lá comigo. Tem aqueles papel seda ainda aí? Acho que tem solto aqui. Ah, só pra ver? Alguém ligado aí. Desliga o microfone. Obrigado. Tá? Então, fala comigo, chega lá para mim, comenta, pergunta se está com dúvida em alguma questão, se está com dúvida num determinado ponto do conteúdo, tá certo? Porque isso é importante. E isso quer dizer que você está se empenhando, tá? E pode ter certeza. Acho que 70% das vezes que as pessoas tiram dúvidas, essas dúvidas são coisas que caem na prova. Tá? Porque às vezes a pessoa não entendeu direito, justamente aquela partezinha caiu na prova. E aí, se tu não tirou a dúvida, se tu teve medo de falar com o professor, né? Você pode falar comigo o tempo que você quiser. Ah, estou estudando de madrugada, quero mandar mensagem para o professor para tirar uma dúvida, mande. Pode mandar de madrugada. Se eu tiver acordado, é possível que eu até lhe responda. Se eu não tiver acordado, eu só vou lhe responder no outro dia. Mas mande, gente, não deixe de mandar mensagem para mim perguntando alguma coisa que vocês queiram saber sobre o que ficou em dúvida sobre alguma questão. Mande, certo? Mande, porque eu só vou saber a dificuldade de vocês se vocês começarem a me mostrar a dificuldade de vocês, tá? Enquanto vocês não me mostram a dificuldade de vocês, eu acredito que ninguém está com dificuldade. Mas aí, quando muita gente começa a me perguntar a mesma coisa, aí é justamente onde eu sei a dificuldade de vocês e eu vou tentar resolver, sanar essa dificuldade de vocês. Tudo bem? Bom, para iniciar a nossa aula de hoje, né? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Geralmente eu uso muito quadro, copio muito. O pessoal reclama muito que eu copio muito, né? Mas hoje eu não vou copiar. E por que eu não vou copiar? Porque como o nosso assunto ele é um pouco bastante teórico, aí eu preparei um slide aqui daquele jeito. O que vocês imaginarem que existe nesse slide, ele existe, tá? Então, tudo que vocês puderem abstrair, o máximo de coisa que vocês puderem abstrair, me perguntar, vai ser uma aula completamente rica de informação, tá? O nosso assunto de hoje é transmissão de calor. Gente, transmissão de calor. Enquanto eu estiver apresentando o slide, eu não consigo ver o que vocês estão mandando no chat, tá? Então, como isso não dá para fazer, então o que é que vai acontecer com a gente? Vocês irão falar por voz se tiverem alguma dúvida a respeito do conteúdo. Tudo bem? Se tiver algum problema, fala aí no áudio, que aí a gente resolve tudo isso em relação ao conteúdo que a gente está vendo, tá? Agora, só um pouquinho, eu vou só ajeitar aqui para a gente começar aqui a nossa aula. Eu vou tentar ajeitar aqui a câmera para ver se eu consigo ver o que vocês vão me perguntar, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar. Agora, só um momentinho, peraí.
Só um momentinho que já estou voltando. Pronto. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir bem? Sim. Certeza absoluta. Com Olha, certeza. cheguei. A qualidade da Tá imagem muito caiu um lindo. pouquinho, tá? Mas nesse momento, agora você não vai precisar me ver tanto, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, compartilhar aqui o slide, tá? Sobre o nosso conteúdo que vai ser a parte de transmissão de calor. Vamos lá. Qualquer dúvida pode falar no chat, que agora eu estou conseguindo ver aqui o chat de vocês, tá? Qualquer dúvida que aparecer, pode mandar no chat, pode me atrapalhar na voz, pode me perguntar, tá bom? E eu vou tirar a dúvida de vocês. Vamos lá. Estou compartilhando aí a tela com vocês, acho que todo mundo já está conseguindo ver. Pronto. Ó. Bom, o nosso assunto de hoje, iremos falar sobre transmissão de calor. O que é isso, professor? Né? Vamos relembrar que a gente, inclusive, já estudou sobre o calor. A gente sabe o que é calor. Eu vou explicar novamente para quem está chegando aqui. Não se preocupa, que você vai, consequentemente, aprender novamente o que é calor. E a gente quer saber como é que esse calor ele consegue ser transmitido. É essa a ideia da aula de hoje, tá? Então vamos lá. Gente, o que é calor? Né? A gente aprendeu nas aulas passadas que calor nada mais é do que uma transferência de energia. Né? É uma energia térmica em trânsito, que acontece de forma espontânea, sempre do sentido do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Professor, o senhor falou grego ainda para mim. Gente, é só você pensar no seguinte. A gente geralmente fala, eu estou com calor, né? Durante aí os dias muito quentes. Só que para a física, para a ciência, o termo que você está utilizando de calor, ele está um pouco errado. Por quê? Na verdade, você está sentindo a mudança da temperatura. Você não está sentindo calor, né? O calor, ela é uma energia em trânsito, ou seja, é uma transferência que acontece de energia, tá? Então, quando a gente fala estou com calor, esse calor que a gente está falando, na verdade, é uma sensação térmica. Não é o calor que a gente está estudando agora, tá? É uma sensação térmica que você está sentindo. O calor que a gente estuda na ciência é o calor que acontece quando um corpo transfere energia para outro. E essa transferência de energia, ela acontece no momento em que um dos corpos está com a temperatura maior do que o outro, tá? Vou dar um exemplo, vamos lá. Quando você está com febre,
como é que a gente faz para medir a febre do nosso corpo? A gente usa o quê? Um termômetro, não é? E esse termômetro, quando você bota aí debaixo da axila, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai receber energia do seu corpo. Então, o seu corpo está com a temperatura mais alta, né? E o seu corpo vai transferir calor para quem? Para o termômetro. Então, o termômetro vai receber esse calor. E, consequentemente, ele vai receber calor, ele vai aumentar a temperatura e ele vai sofrer um processo que também a gente já estudou, chamado de dilatação, né? Aquele termômetro antigo, sabe aquele termômetro antigo de mercúrio? Que a gente via lá o negocinho subir, pronto. Aquilo ali acontecia a partir da dilatação. Mas tudo surgiu da onde? Do calor, da transferência de energia. Então, quando a gente sente a temperatura mais alta, é porque o ambiente está trocando calor com o nosso corpo. Aí o nosso corpo geralmente está com a temperatura mais baixa e o ambiente está com a temperatura mais alta. Então, a troca de calor vai acontecer do corpo que está com maior temperatura, que é o ambiente, para o meu corpo que está com a menor temperatura. Tá? Quando eu estou sentindo frio, é porque o meu corpo está com a temperatura... Pode até ser mentira, mas assim, quando eu sinto frio é porque o meu corpo está com a maior temperatura e o ambiente está com a menor temperatura. Então, eu que vou trocar calor com o ambiente. Olha a ideia agora que mudou, né? Se o ambiente está com a temperatura maior, é ele que vai trocar calor comigo. Se eu estou com a temperatura maior que o ambiente, sou eu que vou trocar calor com o ambiente, tá? E o calor faz com que a temperatura aumente ou diminua, dependendo da situação, né? Se eu forneço calor, né, geralmente a temperatura ela vai variar, ela tem que variar, né? Então, inclusive, é uma dessas formas que a gente determina o calor. O calor sensível, né, que a gente aprendeu na aula passada. Inclusive, gente, eu recomendo super às pessoas que ainda não assistiram a minha aula de calorimetria, vai lá no meu canal do YouTube e assiste a minha aula de calorimetria. Uma aula muito importante, uma aula muito boa, tá? Uma das melhores aulas que eu já dei de calorimetria está lá no meu canal do YouTube. Então, vai lá e depois assiste essa aula que você vai entender ainda mais o conteúdo que a gente está vendo aqui. Mas, em tese, você não precisa saber muita coisa do conteúdo de calorimetria para saber se não. Não se preocupe. Pode continuar aqui assistindo essa aula, mesmo que você não assistiu a aula passada, você vai entender completamente tudo que eu falar aqui. Não tenha dúvida disso, tá? Então, a gente vai ter 3 processos de propagação de calor. 3 formas de transmitir o calor. Quem são essas 3 formas? A condução térmica, a convecção térmica e a radiação ou irradiação térmica. Esses são os 3 processos que iremos ver a respeito da transmissão do calor. E a gente vai entender cada processo desse e exemplos sobre esse processo, o que é que acontece, o que é que vai acontecer, qual é a importância dele. Tudo isso a gente vai aprender. Sabe por quê? Porque vai ter uma questão na tua prova, olha o que eu estou falando, vai ter uma questão na tua prova sobre processos de transmissão de calor. Não é erro, é uma questão garantida se você assiste e entende essa aula direitinho, tá? Bom, começaremos com a parte de condução térmica. Professor, o que é a condução térmica? É a forma de propagar o calor que acontece de partícula para partícula. Ou seja, é uma forma lenta de propagar o calor. Vamos lá. Imagina que você pega uma colher de metal.
E você vai mexer o seu miojo, lá que está no fogo, né? Pega uma colher, um garfo e mexe, né? Quando você coloca a colher lá no fogão, em contato direto com aquele miojo que está com a temperatura mais alta, aquela colher vai começar a aquecer, concorda? Ela vai começar a aumentar a temperatura. Isso é o processo de transmissão de calor. Você está pegando energia do corpo que está com a temperatura mais alta e transmitindo para a colher ou para o garfo que está com a temperatura mais baixa. Só que você percebe o seguinte, que não é algo instantâneo. Tipo assim, você coloca a colher lá no fogão ou então lá na panela, deixa sei lá, 1 minuto, quando vai pegar na colher, a colher realmente está muito quente, né? Se for a colher toda de metal, você vai perceber que está muito quente. Mas esse processo é um processo um pouco lento. Por que é lento? Porque ele acontece de partícula para partícula. Quando você coloca a colher diretamente em contato com o corpo, que no caso seria a água, que está com a temperatura mais alta, naquela região ali, as moléculas vão começar a se agitar, porque ela vai começar a receber energia. E a gente aprendeu que a agitação das moléculas faz com que a temperatura o quê? Aumente. Então, na hora da agitação das moléculas, a temperatura faz o quê? Aumenta. Se eu aumento a temperatura devido a essa agitação, concorda comigo que uma molécula agitada vai bater na outra, aí agita ela, vai bater na outra, agita ela, vai bater na outra. E assim a gente vai conseguindo propagar o calor em todo o material, só em uma molécula batendo na outra, consegue. Porque isso acontece por causa que essas moléculas colidem uma com a outra, né? Essa colisão vai fazendo com que a temperatura vá aumentando gradativamente em todo o material, né? Em todo o material ela conseguir chegar a uma temperatura, né? Para até então atingir o que chamamos de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É quando a gente tem um ou mais corpos com a mesma temperatura. Então, por exemplo, imagina que a minha colher, para ela chegar no equilíbrio térmico, ela precisa com que todas as partes da colher estejam com a mesma temperatura. Ah, é óbvio que é difícil isso acontecer, né? Por quê? Porque enquanto você está mexendo com a colher na mão, a sua mão está também transmitindo calor para a colher. Então fica uma briga entre o calor que ela está recebendo da panela e entre o calor que ela está recebendo da sua mão. Então, em tese, ela não vai ficar equilibrada, né? Ela não vai ficar em equilíbrio térmico. Agora, se a gente deixar a colher sozinha lá na panela, 1 minuto depois a colher já está pegando fogo, né? Por quê? Porque ela entrou em equilíbrio térmico. Porque ela distribuiu a temperatura para todas as partes da colher. Então, o que eu quero que você entenda é que a condução térmica, ela é um processo de propagação de calor que acontece em corpos sólidos. Esse é o detalhe importante. Em corpos sólidos, acontece de partícula para partícula, então é um processo um pouco mais lento, certo? Um pouco mais lento. E tem um detalhe muito importante também, é que na condução térmica, a gente vai ter aí apenas o transporte de energia. Esse tipo de propagação de calor vai transportar apenas energia. Não vai transportar, por exemplo, a matéria, né? A matéria, o que seria matéria? Um corpo. Um corpo é matéria, gente. O ar é matéria, a água é matéria, tá? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, a condução térmica, ela vai apenas transmitir energia e não vai conseguir transmitir o calor. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender legal? Sim.
Show de bola. Ótimo. Bom, então, voltando um pouquinho o slide, só para a gente formalizar mais essa ideia de condução. Ó, eu peguei aí um bastão de metal, certo? E coloquei ele em contato com uma vela que está acesa. Essa vela, ela está fazendo o quê? Ela está transmitindo energia, calor. Ela está emitindo ali energia térmica por causa da diferença de temperatura que ela ocasiona naquela região. Então, quando eu pego um corpo qualquer e coloco lá em contato direto com a vela, o que é que a gente percebe no bastão? Dá para perceber alguma coisa? Dá para perceber que na região próxima a tá vermelho, não tá? Mais vermelho, ó. E na B tá mais branca, esbranquiçado, não é? Por que isso acontece? Porque a região que está vermelha está com a temperatura mais alta, porque está em contato direto com o calor, está em contato direto com a fonte térmica. Gradativamente, todo esse bastão vai ficar o quê? Vermelho, porque ele vai conseguir chegar aí ao equilíbrio térmico. Tudo bem? Deu para entender essa parte? Show. Bom, a gente tem aqui um... Ah, meu Deus do céu. Eu morro de vontade de ir pro quadro. É por isso que eu não gosto de aula de slide. De ir pro quadro é gigantesco. A gente tem uma grandeza muito importante chamada de fluxo de calor. O que é o fluxo de calor? É a potência térmica. O que é a potência térmica? É, por exemplo, a rapidez com que um corpo troca de calor. Vamos lá. Alguém aí está em casa, consegue pegar um objeto de metal. Se você tiver na sua casa algum objeto de metal, dá uma encostada na mão dele, por favor. Agora, com a outra mão, se você estiver perto de algum local que tenha um pedaço de madeira, um pedaço de borracha, pega nele também. O que é que você vai sentir de diferente? Eu quero que vocês façam esse teste em casa. Você sente alguma coisa diferente ou não? Entre a parte de metal e entre a parte de plástico ou madeira? Né? O que é que você sente de diferente? O metal está geladinho. O metal é frio. A temperatura é diferente, né? Tá, beleza. É o que vocês estão falando, né? Mas eu quero falar o seguinte agora. Por que o metal está mais gelado, está com a temperatura mais baixa do que o pedaço de madeira, se eles estão no mesmo local, nas mesmas condições físicas? Então, eles teriam que ter a mesma temperatura, concorda? Concorda comigo que eles teriam que ter a mesma temperatura? Eles teriam que ter a mesma temperatura. Mas por que eles têm temperatura diferente quando a gente pega? Aí é onde entra o chamado fluxo de calor. Cada material ele vai ter um fluxo diferente. Então, no momento em que você pega na parte de metal, o metal ele é um material conhecido como condutor térmico. O que é um condutor térmico, professor? É um objeto, uma substância, um material que facilita o movimento, certo? Que deixa fluir o calor de forma mais rápida. Então, na hora que você pega no metal, o fluxo de calor é muito maior na sua mão.
Então você sente a temperatura mais rapidamente. Você vai sentir a sensação térmica mais rápido. Diferente, por exemplo, do pedaço de madeira, do pedaço de borracha, que quando você pega, o fluxo é muito pequeno. Então, dificilmente você vai sentir a mudança de temperatura naquele objeto. Por quê? Porque não tem muito fluxo. Então, ele não vai trocar de calor muito rápido. Vai trocar de calor lentamente. Então, você não vai sentir diferença. Quando você pega num objeto condutor, como metal, aí você sente muito mais rápido esse fluxo acontecer. Vou pegar outro exemplo. Vamos lá. Já percebeu que quando você bota a mão no fogo, você queima a mão? Óbvio, né, professor? Tá, mas tem uma explicação para isso, não tem? Qual é a explicação disso? É que o fluxo de calor é muito grande quando você bota a mão no fogo, porque o fogo está transmitindo calor a todo momento. Beleza. Guarda essa informação aí. Se a temperatura alta queima, obviamente, por que será que o gelo também queima? Tem uma explicação para isso. Por que o gelo queima? O que é que você acha? O que é que faz o gelo queimar? Porque são extremos. Fala, Rita. Levantou a mão. Pode falar. Professor, esse tipo de metal... Ou levantou só de O senhor gaiato está aí. escutando? Não, o senhor está escutando? Professor, o senhor está escutando? Gente, alguém dá um oi aí, só para ver se eu tô ouvindo. Eu estou falando, ele não está me escutando, não. Acho que eu não tô ouvindo nada, não. Vixe. Peraí. A menina tá falando. Acho... Peraí, eu não tô ouvindo mesmo, não. Peraí. Foi mal aí. Eu não tava ouvindo. Desculpa quem fala alguma coisa, eu não consegui ouvir. Peraí. Ah, tá aqui, ó. Agora eu consigo. Vá, pode falar. Desculpa. O senhor está escutando agora? Agora eu tô. Pode falar. Professor, em relação a esse tipo de metal da colher, o senhor, tipo, o metal da colher, ele é um metal alcalino, um metal terroso, um metal de transição, porque tem vários tipos de metais, né? Aí, tipo, o metal da colher, ele tá passando uma temperatura diferente em relação à madeira, mesmo estando no mesmo ambiente. Que tipo de metal é esse? Tô por fora, isso aí é química. Falando a verdade. Não sei. Não sei qual é o tipo de metal. Aí você hackeia demais a minha cabeça. Tá Eu não bom. sei, assim, em relação a qual o tipo de metal da colher, não sei. Literalmente eu não sei. O que eu sei é que o metal, independente do seu tipo, ele vai ser condutor, tá? Eu não sei qual é o tipo de metal específico dele. Até porque a gente teria que ver qual é a composição dessa colher. Se é feita de aço, se é feita só de ferro, se é feita de inox, se é de... Então, cada material desse realmente vai ser um metal diferente, tá? Aí, realmente, essa parte aí de química, eu já não sei quase nada de química. Quase nada de química eu sei, tá? Eu sei da minha parte que importa, que é a parte física. A parte química do elemento, realmente, eu estou por fora desse detalhe. Mas, assim, em relação a gente saber que, independente do tipo de metal, todo metal é condutor, já baixa para física, tá? E sobre a questão lá do gelo, é só você pensar no seguinte: o gelo tem uma temperatura muito baixa, né? E a nossa mão tem uma temperatura relativamente alta. Devido a essa diferença de temperatura, o fluxo de calor vai ser muito grande.
Então, a gente vai receber muito calor na nossa mão. Por isso que o gelo ele acaba queimando, devido ao fluxo ser muito grande. A mesma coisa acontece com o fogo. A temperatura muito alta, sua mão em relação ao fogo com a temperatura relativamente mais baixa. Então, essa diferença de fluxo vai fazer com que a mão, né, acabe queimando. Que, na verdade, o que seria a mão queimar? Né? Seria a degradação das células do seu corpo. Isso é que é a queimação, né? O que a gente chama de queimadura, tá? Seria como um choque? Isso, seria como um choque. Inclusive, dá para fazer uma experiência bem legal em casa. Você pega um copo que caiba a sua mão dentro, tá? Bota água gelada, água bem gelada, um bloco de gelo lá para melhorar. Aí pega outro copo ou uma vasilha, dá uma esquentadazinha, não precisa ferver a água não, é só uma esquentadinha, e coloque as duas mãos juntas, uma na água gelada e outra na água quente, para você ver o que vai acontecer. Não vai dar choque, morrer não, pelo amor de Deus, tá? Mas você vai sentir um negócio diferente. Você vai sentir um negócio diferente. Não vou dizer o que é, mas vocês façam o teste aí. Né? É bem legal, é bem legal. Dá para sentir a diferença real do que é frio e do que é quente, tá? Com esse teste aí que vocês vão fazer. Eu espero que façam, né? Então, gente, o fluxo de calor, ele é justamente isso. É a rapidez com que um corpo muda, né, ou troca de calor. Quanto mais rápido ele trocar calor, maior é o fluxo. Ou seja, maior é a potência, né? Olha uma coisa interessante. O fluxo é a potência, certo? Então, por exemplo, eu não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, nos chuveiros elétricos, geralmente um chuveiro elétrico ele gasta muita energia. Por quê? Porque ele tem uma potência muito alta. O que quer dizer potência alta? Quer dizer que ele vai conseguir fornecer calor mais rápido, porque a sua potência é maior. Como eu falei para vocês, a potência, o fluxo de calor é a potência, certo? O fluxo de calor é a potência térmica. Então, quanto maior for o fluxo, maior é a potência, porque a potência e o fluxo é a mesma coisa, né? Consequentemente, o chuveiro elétrico, ele precisa fornecer água quente muito rápido. Você liga e já tem que sair água quente, né? Então, por isso que a potência do chuveiro é muito alta, porque ele vai trocar calor mais rápido. E quanto mais rápido trocar calor, maior vai ser a potência. Quanto mais energia você estiver gastando, maior é a potência. Então, por isso que o chuveiro elétrico gasta muita energia. Vou pegar outro exemplo. Hoje em dia, quase a gente tem tudo elétrico, né? Fogão elétrico, forno elétrico, tudo isso vai ter um gasto de energia maior. Por quê? Porque você vai fazer com que aquele equipamento forneça mais energia, troque de calor mais rápido e, consequentemente, você vai gastar bem mais energia do que um equipamento normal gastaria. Tá? O ar-condicionado, por exemplo, né? O ar-condicionado, quanto maior for a potência dele, mais energia ele vai gastar. Né? Aí tem uns ar-condicionados diferentes, mas nesse momento a gente não entra nesse detalhe, não. O importante para a gente é saber que o fluxo ou a potência térmica é o calor dividido pelo tempo. Calor dividido pelo tempo. Inclusive, eu até falei sobre isso na aula passada de calorimetria. Quem assistiu a aula aí deve estar lembrando de alguma coisa. Eu falei do fluxo de calor, falei também da potência térmica, né? A gente chama isso aí de lei de Fourier, né?
Só que Fourier ele foi ainda mais além. Ele disse o seguinte: Fourier ele disse que o fluxo ela não necessita necessariamente apenas do calor, mas depende de vários outros fatores, como a condutividade do material. Tem material que conduz melhor do que o outro, que é o que acontece com o metal e com a madeira. Tem material que vai ter dimensões diferentes, então tem material que tem a área maior, tem a área menor, tem o comprimento maior, tem o comprimento menor, né? Então tudo isso interfere no fluxo, tá? Então a gente pode falar até o seguinte, que quanto maior a área de contato, maior vai ser o fluxo. Então, por exemplo, o que é mais fácil você queimar a mão? Colocando o dedo no fogo ou a mão inteira? Umas perguntas óbvias. O que é mais fácil? Onde é mais fácil queimar a mão? No dedo, começando com o dedo ou com a mão inteira? Né? Se você coloca a mão inteira, eu fico falando isso, esperando a resposta de vocês, tá, gente? Quando a gente coloca a mão inteira, você tem mais contato para o fogo passar. O dedo, gente, para queimar a mão inteira, vocês vão usar o dedo, começando com o dedo, ou com a mão inteira logo no fogo? Acho que vocês não entenderam a pergunta. Pela mão, professor, que houve um equívoco. Ah, foi a pergunta, a minha pergunta saiu meio equivocada. Quando vocês querem queimar a mão inteira, vocês botam a mão inteira no fogo, é mais rápido, né? Porque seria assim, o jeito mais fácil, entendeu? A gente... Ah, o jeito mais fácil de queimar a mão inteira é botar o dedo. Realmente, realmente, se você botar o dedo, você vai queimar a mão. Mas se você botar a mão inteira, você vai queimar mais rápido, né? Mete a mão no fogo para ver o que acontece, né? O bom mesmo é não colocar nenhum dos dois. Com certeza absoluta, não coloque nada do seu corpo no fogo. Mas, de qualquer forma, se você for colocar, né? Quando você coloca o dedo, lembre, vai queimar o seu dedo, mas não vai queimar a mão toda, né? De uma vez, vai queimar o seu dedo. Agora, se você coloca a sua mão toda, você vai queimar toda a região da mão. Por quê? Porque a sua mão inteira tem uma área maior e o seu dedo tem uma área menor. Então, o fluxo de calor vai ser maior na sua mão. Só você fazer o teste de novo, sem o fogo agora, no metal. Pega o teu dedo e bota no metal. Agora pega a tua mão inteira e bota no metal. O fluxo foi maior aonde? Deu para perceber que o fluxo foi maior? Deu, não deu? O fluxo foi maior aonde? Com a mão inteira no metal. Né? Com a mão inteira você consegue sentir a diferença de temperatura maior. Com o dedo, você só sente naquela região. Né? Então, o fluxo depende da área. Quanto maior a área, maior o fluxo. Diferentemente agora da questão do comprimento. Quanto maior for o comprimento do objeto, né, menor é o fluxo que existe, que passa por ali. Por quê? Porque vai demorar muito para o calor passar. Né? Então, uma colher pequena no fogo é mais rápido ficar mais quente do que uma colher grande, por causa do seu comprimento. Quanto maior o comprimento, menor o fluxo. Quanto menor o comprimento, maior o fluxo. Então, a gente pode concluir que o fluxo e o comprimento, ó, o fluxo que eu vou chamar, deixa eu só mudar de cor aqui. O fluxo que eu vou chamar de φ, né, a letra grega φ, né? E o L, que é o comprimento, eles vão ser grandezas inversamente proporcionais. Que quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. Tudo bem, gente? Tudo certo até aqui? Tá caminhando? Show. E a variação da temperatura. Ó, lembrando, gente, pessoal novato aí, que eu não gosto da aula de slide não, tá?
eu estou dando esse aqui porque a gente vai entrar numa parte mais teórica. Se eu for copiar, vai demorar mais tempo. Então, eu estou entrando aqui no slide só de teimoso, porque eu nem gosto disso. Né? Só para a gente ganhar um tempinho a mais, tá? Então, ó, T1 e T2 é a mudança da temperatura. É a temperatura 1 menos a temperatura 2. E isso vai me dar a variação da temperatura. Então, o fluxo, ele também depende da mudança da temperatura. Como eu falei para vocês. Quanto maior for essa diferença, maior é o fluxo. Por isso que o gelo queima. Quanto maior essa diferença, maior é o fluxo. Por isso que o fogo queima. Por causa da diferença de temperatura. Certo? O fluxo é o calor dividido pelo tempo. Ou seja, qual a unidade de calor que a gente aprendeu na aula passada, hein? A unidade de calor que a gente aprendeu na aula passada foi a caloria, né? Ó, caloria. Deixa eu ver, eu preciso fazer aula de caligrafia computadorizada, porque olha só, meu Deus do céu, caloria por segundo. Nem sei se existe caligrafia computadorizada. Inventei agora. Mas tá horrível. Caloria por segundo. Ou o fluxo pode ser medido em joule, que é a unidade padrão de calor, dividido por segundo, que é o tempo. E a gente aprendeu na aula passada que joule por segundo é, na verdade, a medida que a gente conhece de potência, chamada de watts. E, pessoal, watts, não é a unidade de potência dos equipamentos elétricos? É a mesma coisa, watts. Então, o watts é a unidade de potência, que também é a unidade de fluxo, já que a gente disse que fluxo e potência são a mesma coisa. Né? Então, sei lá, você compra um forno elétrico que tem lá 3.000 watts de potência. Isso é o fluxo dele. Quer dizer o quê? Que ele fornece 3.000 joules a cada segundo. Ele fornece 3.000 energias para cada 1 segundo de tempo. Entendeu? T1 seria a temperatura final. E T2 a temperatura inicial. É sempre o final menos o inicial. É porque saiu errado aí no slide. Na verdade, seria T2 menos T1. Tá? Inclusive, vou até... Já que você falou aqui... Vou até ajeitar aqui. É T2 menos T1. É lembrar da variação de temperatura que a gente já aprendeu. Tá? Ó. Então, segundo o que a gente acabou de aprender, quem tem a maior área vai ter o maior fluxo. Quem tiver o maior comprimento vai ter o menor fluxo, né? Porque o fluxo depende disso. Para o mesmo material, o que vai depender do fluxo é a área, o comprimento e a temperatura que ele está submetido, né? Se os dois forem do mesmo material, então só vou ter essa diferenciação. Aí, óbvio, né, que essa constante K é a constante que define se o corpo é um bom condutor ou um mau condutor, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aí alguns elementos que têm o K muito pequeno e outros elementos que têm o K muito grande. Então, quem tiver a maior condutividade é que vai conduzir melhor. Por exemplo, ó, a prata, como eu falei para você, Rita, teoricamente, eu não dependeria saber qual é o tipo de metal, entendeu? Eu só preciso saber se ele é um bom condutor ou incondutor, se ele tem uma alta condutividade ou uma baixa condutividade.
Então, a prata tem 0,99. Então, ele é um bom condutor. O alumínio é 0,50. Já é praticamente a metade da prata, mas é um bom condutor ainda. O ferro, 0,16, também é um bom condutor. O aço, 0,11, também é um bom condutor. O ouro, 0,07, também. Até o gelo entra num bom condutor, 0,004. Aí, do outro lado, existem os materiais isolantes, né? O que é um material isolante? É o material que dificulta a transmissão de calor, né? Então, os materiais que apresentam alta condutividade térmica são considerados condutores térmicos. E os que apresentam baixa condutividade térmica são chamados de isolantes térmicos, né? Os metais, por exemplo, né, são bons condutores, né? Já os outros materiais que não são considerados condutores são os isolantes térmicos. Eles têm aí uma dificuldade de transmitir esse calor, tá certo? Essa energia em torno dele. Então, ele vira um material isolante. Então, a cortiça, a borracha, a cerâmica, a água, a lã, o ar seco são considerados aí isolantes, tá? Eu não vou fazer essa questão agora, vou deixar ela para fazer depois, mas vamos lá. Se a gente tocar simultaneamente a parte metálica e a parte da madeira da cadeira, teremos sensações distintas de temperatura, né? Ou seja, foi o exemplo que eu mandei vocês fazerem no início, né? Então, aí tem a explicação, os dois corpos tendem a estar em equilíbrio térmico com o ambiente, e por isso estão a uma mesma temperatura. As diferentes sensações ocorrem porque o metal apresenta maior condutividade térmica em relação à madeira, e com isso troca calor mais rapidamente com o nosso corpo, nos dando a sensação de que está mais frio. Então, é por isso que quando a gente pega na parte de metal, a gente sente que ele está mais frio. É por causa da condutividade dele e por causa do fluxo de calor que aconteceu entre a minha mão e o metal. Tudo bem? Tudo certo até aqui? De boa? Dúvidas até agora? Tá tudo tranquilo? Torcendo que sim, hein? Pessoal que tá chegando agora, tá dando para entender, gente, direitinho? Tá conseguindo pegar a ideia, a meada da coisa? Tá mesmo? Eu fico feliz por isso, tá? Qualquer coisa falem, pelo amor de Deus. Não deixem de falar, não. Não tenha vergonha, não. Temos 50 pessoas aqui. Essas 50 pessoas estão aqui para justamente todo mundo sonha nos seus objetivos. Então, vamos seguir, tá? Vamos lá. Voltando para cá. Bom, primeira pergunta. Bebemos água mais gelada quando ela está em um copo de vidro ou quando ela está em um copo de alumínio? E aí? O que é que vocês me dizem? Alumínio? A sensação de que está tomando água mais gelada realmente pode ser no alumínio, né? O alumínio tem essa característica, devido a ser um metal, ele ter a sensação de que está mais gelada. Porém, o alumínio, o que é que acontece com ele? Quando você coloca, geralmente, um líquido dentro do alumínio, você quer que ele gele mais rápido. Você vai colocar ele no congelador e ele vai gelar muito mais rápido do que os outros copos. Por quê? Porque ele é feito de metal, ele é um bom condutor, então, consequentemente, ele vai fornecer calor para que consiga resfriar o líquido mais rápido. Então, ele vai fazer com que o líquido fique
frio mais rapidamente, né? Só que quando a gente tira o alumínio de dentro do congelador e bota na mesa, né? Da mesma forma que ele resfriou mais rápido, ele vai aquecer mais rápido. Por quê? Porque ele vai trocar mais rápido de calor com o ambiente, com a mesa, com o local que ele está. Então, consequentemente, ele vai demorar, ele vai demorar mais. Ele vai facilitar a troca de calor mais rápido. Então, ele vai aquecer mais rápido, né? Diferente do copo de vidro, né? O alumínio é térmico? Não, ele não é térmico. O alumínio ele não é térmico, né? Ele fica térmico se conseguir colocar ele com outros componentes. A gente vai ver isso depois, né? Aí ele fica térmico porque ele vai estar ajudando ali, né, a manter, a favorecer a troca de calor para que a gente não tenha perda. Mas se for só o alumínio, uma garrafa de alumínio sozinho ele não é térmico, porque ele vai trocar mais rapidamente de calor, né? Quando eu coloco água no copo de vidro, o que acontece? Pego o copo de vidro, coloco lá no congelador. Vai demorar mais que o alumínio para gelar? Com certeza vai. Por quê? Porque o vidro ele é um mau condutor, ele é um isolante. Então, até que ele comece realmente a trocar calor, vai demorar. Mas também é aquele processo. Tirei do congelador, deixei em cima da mesa, a dificuldade dele de trocar calor é bom nesse momento, porque aí ele vai demorar mais para aquecer o líquido que está lá dentro. Principalmente esses que tem aqui, ó, embaixo, a parte mais grossa, tá vendo aqui, ó? A parte mais grossa, ó, é justamente para melhorar ainda mais esse processo de não aquecer rapidamente o conteúdo que está lá dentro, tá? Do copo. Né? Óbvio que vai depender de tudo que você for fazer. Se quer resfriar mais rápido, bota no de alumínio. Quer manter mais? Joga para o copo de vidro. Aí você suja 2 copos. Se você quem é que lava, tanto faz. Mas se a sua mãe é que lava, vai dar uns gritos dizendo que você está querendo sujar 2 copos aí para fazer os negócios acontecer. Né? De boa? Tranquilo para todo mundo? É por isso que as tampas da panela... Isso, Raquel. Tem 2 fatores das tampas das panelas serem de vidro. Primeiro, é porque é mais fácil de visualizar a comida lá dentro. Óbvio, né? E segundo, é justamente para tentar, quando você abafa, manter a temperatura mais do que geralmente acontecia quando você tinha uma tampa, por exemplo, de metal, né? Então, o vidro ele acaba fazendo isso. É que nem, gente, o carro. Já percebeu que o carro, quando passa um tempão lá no sol, você vai entrar, ixi, tá um mormaço. Você não consegue nem entrar direito dentro do carro porque tá muito quente. Como o vidro isola, né? Como o vidro isola, o ar quente não consegue sair de dentro do carro. Aí o que vai acontecer? Vai ficar muito quente lá dentro. Né? Simplesmente isso. Tudo bem? Vou passar para mais uma. Em casa, o que está mais frio? O tapete ou a cerâmica? O que é que vocês acham? Consequentemente, vai ser a cerâmica, né? Por quê? Porque a cerâmica vai conduzir, né? Vai ter o fluxo maior do que o tapete, né? O tapete. Vamos para mais uma. Tem a resposta aí, mas finge que não tem. O cobertor ou roupas de lã nos esquenta?
Essa é a pergunta de ouro, pergunta do Enem. O cobertor ou as roupas de lã nos esquenta? Não, né? Gente, não tem como uma roupa nos esquentar. Essa ideia de, eu vou botar algo para me esquentar. Não vai esquentar. Na verdade, o que é que a roupa de lã vai fazer? Ela vai, consequentemente, evitar a troca de calor. Então, por ela ser um material isolante, ela não vai permitir com que o seu corpo troque de calor com o meio. E assim deixa, na verdade, a própria lã trocar calor com o seu corpo e manter sua temperatura, né, na temperatura normal, sem estar trocando calor com o meio externo. E ainda tem mais. A lã, as suas fibras, elas são espaçadas. Então, esse espaço que tem na lã faz com que o ar se acumule lá dentro. E acumulando ar, o ar, dependendo do ar, ele é isolante. Então, se o ar é isolante, o que vai acontecer? Ele vai ainda mais ajudar nesse processo de não deixar a troca de calor acontecer. Ele vai dificultar a troca de calor do corpo com o meio, né? Então, vai ajudar mais ainda essa situação. Agora, eu tenho uma dúvida, uma pergunta para vocês, que acaba criando uma dúvida também, que é o seguinte. Vocês acham que a roupa de lã e a roupa de couro, casaco de couro, né? Casaco de lã, casaco de couro, eles teriam a mesma finalidade em locais de diferentes umidades? Ou seja, eles serviriam. Se eu for, por exemplo, eu saio daqui de Natal, uma cidade bastante úmida, né? E vou lá para a Serra, que a serra geralmente é o quê? É seca, né? Local seco. Qual é o melhor para usar? É a lã ou o couro? Tem alguma diferença? O que é que vocês acham? Eu disse que ia cair a dúvida. Vocês acham que existe alguma diferença de condutividade entre o ar seco e o ar úmido? Vocês acham que o ar seco e o ar úmido tem uma diferença na questão da condução térmica? Será que um é mais condutor do que o outro? Concordo com o Diana. Diana falar, todo mundo fala junto. Bom, vamos lá, vamos pensar. Qual é a diferença do ar seco para o ar úmido? Porque o ar úmido ele vai conter gotículas de água, né? E as gotículas de água, a água é o quê? É condutora, é isolante? O que vocês acham? Vocês acham que a água é isolante? Aí quer dizer que ninguém leva choque, né? Com água. Quer dizer que o chuveiro elétrico não serve para nada, né? Não aquece a água, não. Porque se a água for isolante,
chuveiro elétrico não iria funcionar. Né? Não iria funcionar. Ah, a água é condutora. A água é condutora. Então a gente leva choque na água. Se tiver com fio desencapado e tiver na água, a gente tocar na parte da água, a gente leva choque. Então, se a água é uma boa condutora de eletricidade, ela também é uma boa condutora de calor. Tá? Então, obviamente, ela vai conduzir melhor, né? Então, existe essa diferença de usar a lã e usar o casaco de couro em diferentes regiões. Por quê? Regiões úmidas. Regiões úmidas. O mais adequado seria usar o quê? A roupa de couro, porque o couro não tem essas fibras. E a fibra, ela acumula ar. Então, se a gente acumular ar úmido, o ar úmido ele é mais condutor. Então, o ideal é a gente usar em locais úmidos roupas que tenham, né, esse caráter que não acumula ar. Né? Então, o couro, né, seria uma boa para, né, um tecido mais robusto seria uma boa. Já em locais mais secos, a gente poderia usar a lã, o algodão mais facilmente, certo? Por quê? Porque aí eu já teria um isolamento melhor, vamos dizer assim, tá? Só que assim, Natal é uma cidade que não tem muita variação de temperatura, justamente porque o ar é muito úmido. E a gente já aprendeu que locais que tenham água, locais que tenham uma certa quantidade de água, que estão próximos ao mar, eles tendem a ter uma variação de temperatura muito pouca. Por quê? Porque a água tem uma alta capacidade térmica, tem um alto calor específico. E isso dificulta muito a mudança da temperatura da água. Então, geralmente, locais que estão próximos à praia, né, ao mar, são locais que têm a menor variação de temperatura. Locais mais distantes, que são mais secos, né, tem a outra diferença. Então, de dia está muito quente, de noite está muito frio. Né? Morreria de calor com os dois mesmo. Justamente, né? Bom, sobre os mergulhadores, eles usam uma roupa apropriada justamente para que não deixe o seu corpo trocar calor com o ambiente. É uma roupa de neoprene, é um material que evita a perda de calor do corpo com a água, tá? Inclusive é muito importante isso, porque eu não sei se vocês saberiam, mas quanto mais profundo você for, mais quente é a água. A gente acha que vai ser gelado, né? Mas na verdade é quente. É mais quente. Quanto mais profundo você tiver, maior vai ser a temperatura da água. Então vai ter uma troca de calor muito grande, né? Com seu corpo e com a água, tá? E por que o xixi desce? O que eu... E por que os xixis descem? Não, Sol, não é porque o xixi desce, não. Agora eu entendi a piada. É porque a temperatura está ligada com a pressão. Quanto maior for a pressão, maior é a temperatura. Então a pressão ela aumenta com a profundidade. Para cada 10 metros, a gente aumenta a pressão em 1 atm. Certo? Então, por exemplo, qual é a pressão normal na superfície da Terra? 1 atm. Se a gente mergulha 10 metros, aí eu vou estar com a pressão de 2 atm. Se eu mergulhar 20 metros, eu estou com 3 atm e assim por diante. Então, cada aumento de pressão vai aumentar também a minha temperatura. Né? Então, é que nem a panela de pressão. Qual é a função da panela de pressão? É aumentar a pressão para a temperatura da panela aumentar,
do alimento que está ali aumentar, e isso vai fazer com que o alimento cozinhe mais rápido, né? Essa é a função da panela de pressão, né? Então é por isso que a água do mar, dependendo da profundidade que você for, ela é muito quente. Por quê? Porque quanto maior a pressão, maior é a temperatura. Ficou claro agora? Olha, eu falei de panela de pressão, vê ela aí. Então, quanto mais profundo no mar, é mais quente porque está mais próximo. Não, Ana Cláudia, pelo amor de Deus. O núcleo da Terra é muito distante. É só por causa da pressão mesmo, tá? É por causa da pressão. Quanto maior a pressão, maior é a temperatura, tá? Do núcleo. Nossa, tô perto do núcleo. Então quer dizer que, sei lá, chega nas Fossas Marianas, 14 quilômetros de distância, a água tá borbulhando. Não, não é isso, né? É por causa realmente da pressão, tá? Mas eu gostei da ideia aí do núcleo. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Bom, sobre a panela de pressão, ó, que panela em relação à espessura do material e área de secção é melhor para aquecer a comida mais rapidamente? E aí, o que é que vocês me dizem? Todas as duas são de pressão. Mas ele quer saber qual panela de pressão aí vai aquecer mais rapidamente. Isso, entre as duas. Ó, vou logo dizer. A primeira panela é a panela da feira. A de R$ 30, R$ 10 que a gente comprava na feira. A do lado direito é a panela da Polishop, que custa R$ 10.000. E a única diferença dela é que ela é mais grossa. Ah, esqueci. Tem 7 camadas de titânio que ajudam a fazer alguma coisa na panela. Cara, vendo esse feijão aí me deu até fome. Meu Deus do céu. A primeira panela, ela tem realmente uma espessura menor. Então, ela vai favorecer o quê? O fluxo de calor. Realmente é a primeira, né? A melhor para aquecer a comida é a primeira. Porém, a segunda panela, ela vai manter melhor a temperatura lá dentro. Então, ela vai ser melhor depois que a panela começar a aquecer. Aí ela consegue ter um equilíbrio da temperatura e consegue cozinhar o alimento aí de forma proporcional, posso dizer assim, tá? Até mesmo na hora de desligar o fogo, ele vai manter mais a temperatura, né? Inclusive, as panelas mais caras, realmente ela tem camadas maiores que facilitam isso, tá? E, consequentemente, a da Polishop, por exemplo, né, poderia até ser a segunda, se o material da segunda fosse mais condutora do que a primeira. Aí isso daí não importaria qual era a espessura dele. Ele iria, consequentemente, aquecer mais, porque o material era diferente. Mas como ele não falou nada de material, ele só quis mesmo saber em relação à espessura e à área de secção, então, realmente, a primeira, aí ela vai facilitar, certo? Os pássaros em tempos frios eriçam, ou seja, arrepiam. Por que ele faz isso, hein? Alguém sabe dizer? Inclusive, alguém sabe dizer o porquê que a gente se arrepia quando tá frio?
Eita, e aí? Por que a gente se arrepia quando tá frio? Tem uma explicação muito simples para isso. Simplesmente o seguinte: os pássaros, quando se arrepiam, as penas se separam um pouquinho uma da outra. Aí, com o espaço entre as penas, entra ar lá dentro. E o ar é isolante. Então, eles arrepiam para o ar se camuflar entre as penas e evitar a troca de calor. Né? Evitar a troca de calor. A gente faz a mesma coisa. Os nossos poros, por mais que pequenos são, eles arrepiam, né, abrindo eles, justamente para o quê? Para o ar penetrar e a gente evitar a troca de calor. Mas óbvio que isso aí é muito relativo, né? Não vai conseguir fazer com que a gente consiga. Já o pássaro não. O pássaro, como ele tem muito pelo, muita pena, né? Vamos dizer assim, né? Ele vai fazer isso com mais eficiência do que a gente, tá? Uma parte natural de qualquer animal é eriçar, arrepiar, tá? Agora essa eu quero ver. Para que serve os furos dos tijolos? Para que serve os furos dos tijolos? Eu quero ver vocês respondendo. Para que serve os furos dos tijolos? Professor, é para pegar. É para pegar o tijolo e botar em outro canto, né? É para o cimento entrar e fixar melhor. Não é isso, gente. Não é isso. Óbvio que o furo no tijolo, né? Ele vai aí fazer a estrutura do tijolo melhor, né? Inclusive, muitos engenheiros utilizam os furos do tijolo, né? O próprio pedreiro utiliza o furo do tijolo para manter a estrutura ali de boa. Mas já responderam aí. Para o tijolo respirar, para o tijolo respirar. Para o cimento respirar, né? Na verdade, gente, os furos dos tijolos, eles existem, na verdade, para quê? Para o ar entrar lá dentro. Então, por mais que a gente coloque o cimento, mas ainda vai existir ar. Então, o tijolo, ele é um equipamento, ele é um material que vai ficar exposto a mudanças de temperatura, né? Então, quando o tijolo ele aumenta e diminui sua temperatura, ele vai fazer o que chamamos de dilatação. Ele vai aumentar e diminuir de tamanho. Inclusive, eu até falei sobre isso na aula de dilatação. Então, o ar lá dentro evita a troca de calor. Óbvio que não vai evitar completamente. Vai existir troca de calor? Vai existir troca de calor. Né? O tijolo vai chegar a rachar? Possivelmente sim. Mas isso é normal. Mas ele racha bem menos do que aqueles tijolos brancos. Vocês já viram tijolos brancos? Aquele tijolo que é retangular assim, que não tem furo nenhum. As casas que são feitas daquele tijolo, pode ver, toda casa que é feita daquele tijolo tem alguma parede rachada. Por quê? Porque o tijolo não tem como respirar, como nosso colega disse aí, né? Se o tijolo não respira, aí ele troca calor direto e acaba rachando ele. A estrutura não consegue manter, né? Então, o furo no tijolo serve justamente para isso. Entrar ar lá dentro, tentar evitar ao máximo a troca de calor para que o tijolo não dilate e rache. Tá? Acertou, miserável. Foi Rita, foi que falou isso? Cadê? Pro cimento respirar, sim, com certeza. Tá? Eita, nós! Olha, o excesso do gelo no freezer. Meu Deus! Gente do céu. Gente, ó, não reparem na imagem do gelo, porque está muito estranha.
Essa imagem do gelo está muito estranha. Não era minha intenção. Eu queria só que vocês olhassem essa parte do gelo que está formando aqui, ó. Ó, deixa eu pegar. Cadê a caneta laser aqui? Caneta, ó, essa parte. Cadê a caneta laser? Essa parte do gelo aqui. Não olhem para essa outra parte que vocês são maliciosos, tá? Ó. Será que é sorvete ou é feijão? É sorvete ou é feijão? Não sei, né? Eu acho que aqui é feijão e aqui deve ser sorvete, ó. Tá bem com a cor assim, tipo sorvete, né? Enfim, vocês sabem o porquê que as geladeiras antigas, elas formam o gelo? Meu Deus, essa daqui não dá nem para tirar nada. Meu Deus, o negócio ficou preso aqui dentro. Porque é isolante? Não. Não, o gelo é isolante, né? O gelo ele é condutor, ele é isolante. Ele pode ser os dois, né? Porque elas não são fósforos. Hoje, explicação. Mas a geladeira frost-free... a geladeira frost-free, Rita, ela também forma gelo. A diferença é que o gelo quebra antes de ser formado. Forma sim. Ela forma gelo. Só que o gelo é quebrado. Na verdade, o gelo que forma, ele é um gelo seco, né? A geladeira tenta fazer um gelo seco para que ela consiga quebrar depois. Pode ver, toda geladeira frost-free, ela estrala demais. Ela vai prá. A minha aqui parece que tá matando uma pessoa lá dentro. Estrala mais que não sei o quê. Né? Vamos lá. Quando a gente liga a nossa geladeira, a geladeira ela vai fornecer uma temperatura menor, certo? Quando a gente abre a geladeira, o ar que está lá dentro da geladeira é frio e o ar que está aqui fora é quente. Quando a gente abre a geladeira, o ar quente entra dentro do congelador. E no momento em que a gente fecha, o que é que acontece com o ar quente? Vai diminuir a temperatura. Então, perceba que o ar quente é um gás, né? Um gás com alta temperatura. Então, quando a gente fecha o congelador, esse gás que estava gasoso, ele diminui a temperatura e condensa. Professor, o que é condensar? É transformar gás em água, em líquido. Aí o líquido começa a se acumular na superfície do congelador. Aí esse líquido continua resfriando, porque lá dentro está gelado. Aí ele vira gelo. Aí por isso que o gelo do congelador começa sempre nas laterais, depois vai aumentando até chegar em esculturas estranhas como essa daqui, né? Por causa dessa mudança, né, de temperatura, o ar ele vai sofrer por mudanças de fase até chegar no gelo, tá? É porque elas não têm o bichinho para a água descer, pode escorrer. Esculturas estranhas. Mas esculturas estranhas. Isso daí também, eu vou até mudar essa foto aí desse negócio, porque ele é bem estranho. Eu vi. Não, e o pior, não, gente, vocês não sabem o pior. Na escola, eu estava dando essa aula aí, e estava com a mão mesmo em cima, e o povo se matando de rir, e eu não sabia o que era. Aí depois a pessoa tira essa mão daí, pelo amor de Deus. Aí eu, oxe, porque, olhe bem, aí foi depois que eu parei para observar, porque até então minha cabeça era inocente, né? Então, para mim, eu estava vendo um gelo normal. Mas depois que a pessoa comentou, aí toda vez que eu vejo essa imagem, eu só lembro disso. Eu não consigo mais ver outra coisa, e todo mundo nem estava percebendo, só percebeu depois que eu falei. Eu não estou vendo mais gelo nenhum também.
Meu Deus do céu. Então, deu para entender por que, que a geladeira forma o gelo? Inclusive, isso aí é bem fácil de fazer. Pega uma garrafa muito gelada, deixa 1 minuto fora da geladeira, você começa a perceber que na lateral da garrafa, ela já está molhada. O que é o molhado? É o ar de fora que estava quente, que condensou por causa da temperatura da garrafa. Tá? O gelo é capaz de queimar? Não vou nem comentar, né? Falamos que sim. Né? A queimadura é causada quando o corpo é submetido a um grande fluxo de calor. Pela lei de Fourier, observa-se que o fluxo é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre as fontes térmicas quentes e frias, sendo assim muito inferior ao do nosso corpo, poderá causar queimadura, né? A temperatura muito diferente pode causar queimadura, sim, tá? Bebida em lata ou em garrafa, né? Existe uma polêmica gigantesca a respeito, né, de bebida em lata, em garrafa, em relação ao sabor, né? O sabor da garrafa é muito melhor do que o sabor da lata. Isso grande parte de pessoas falam com a certeza, né? Mas será que existe alguma explicação para isso acontecer? Né? Já chegaram a perguntar, inclusive, isso às fábricas, né? Existe alguma diferença na composição? Aí a fábrica negou dizendo que não. Mas aí os cientistas começaram a observar e perceberam que a lata ela está muito mais sujeita à mudança de temperatura do que a garrafa. Então, essa mudança da temperatura pode fazer com que realmente o sabor daquilo que está dentro da lata seja modificado. Diferente da garrafa, né? Que a garrafa, né, ela não vai ter tanta mudança de temperatura assim, porque o vidro é isolante, e essa daí está tinindo, gelada, né? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai manter o sabor, manter a coloração ali, né? Inclusive, se você coloca uma garrafa muito tempo exposta ao sol, você vai perceber que a própria coloração Aí você percebe a diferença. A própria coloração do líquido que está lá dentro muda, né? Muda. Inclusive, eu vendo assim, eu lembrei lembra daquelas garrafas de Dory antiga? De refrigerante Dory? Cara, era muito bom aquilo ali. Não tem mais, né? Tem uma marca Nina agora, parece, Nina, que em alguns cantos só tem, mas antigamente era febre. Você comprava R$1, 50 centavos, eu acho. Você comprava uma garrafa de refrigerante de 600 ml, eu acho que era 1 litro, sei lá, nem lembro qual era o tamanho daquele negócio. Mas era bom, a peste era bom, né? Hoje em dia, infelizmente, só tem garrafa PET e lata, né? Difícil, a gente só tem garrafas grandes, né, de refrigerante agora. Então, assim, se você quer gelar mais rápido, vai para a lata, que é mais rápido. Mas se você quer manter a temperatura, quer tomar algo mais legal, vá para a garrafa, né? Bem melhor, tá? Então, ó, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, já batemos aí 13 horas, né? Entramos apenas na condução, a gente já vai ver a convecção e a radiação, tá? Na próxima aula. Há pessoas que preferem um copo de cerveja com colarinho e outras sem o colarinho. O colarinho é uma espuma que contém ar em seu interior. Considere que a cerveja seja colocada em um copo com isolamento térmico. Do ponto de vista físico, a função do colarinho pode ser... Qual é a função do colarinho, gente? Do ponto de vista físico. A questão própria diz: o colarinho é uma espuma que contém ar em seu interior. Para que serve esse ar? É para ser esteticamente bonito? No ponto de vista físico? Do ponto de vista normal bonito mas no ponto de vista físico não, né? B,
de facilitar a troca de calor com o meio. Gente, se facilitar a troca de calor, a cerveja vai esquentar mais rápido, não vai prestar. Letra C. A de atuar como um condutor térmico. Se lascou, se atuar como um condutor térmico é a mesma resposta da B. Vai facilitar a troca de calor. Letra D. A de atuar como isolante térmico. Perfeitamente essa questão. Alternativa, letra D. Tudo bem, gente? Deixa eu ver quantas pessoas restaram ainda aqui na sala. Seguimos fortes com 40 pessoas. E Rita continua com a mão levantada. Tirou agora. Meu Deus do céu. Ei, gente, pois então, um abraço para todo mundo. Tá? Tentem fazer a lista de exercícios. Inclusive, eu coloquei a lista de exercícios. Vou até reenviar a lista de exercícios lá no grupo do Telegram, para o pessoal que está entrando agora. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, não tem problema. Pode falar de verdade, certo? E na próxima aula a gente continua, certo, o nosso conteúdo. Eu vou colocar esse material lá assim, lá no... Mas eu queria colocar ele somente quando eu terminasse, porque tem muita coisa aqui ainda que eu vou falar. Então, nesse primeiro momento, eu não vou colocar o material ainda, tá? Possivelmente na próxima aula eu já coloco, porque ainda tem bastante coisa que a gente vai falar. Tá certo, gente? Ó, beijo para todo mundo, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu, gente, até a próxima. Tchau!